Então vamos lá, oficialmente começando então, nossa live de Uhum. hoje é autismo e neurodivergências em abordagem multidisciplinar. Estamos conosco aqui, eu sou coordenador da equipe Mente Viva, Gilcemar Nunes, sou psicólogo, atendo aqui na região de Santo Antônio da Patrulha, presencial no centro da minha cidade, e mais 80% dos meus atendimentos hoje são em formato teleconsulta, né? Pela abordagem humanista, fenomenológica e eventualmente TCC, né? Então a gente faz essa abordagem também multidisciplinar na psicologia também, né? Então somos aqui eu e o Daniel, que vai se apresentar agora, sobre da equipe Mente Viva, um grupo de profissionais que está sempre disponível para atendimento da população. Pode falar, Danielson. Oi, sou o psicólogo Danielson, também membro da equipe Mente Viva, né, essa equipe multidisciplinar, que não é só com psicólogos, mas hoje estamos aqui entre dois psicólogos. Sou da região, atendo presencialmente na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, e também faço atendimentos online. Hoje em dia, 50-50, 50-50, né? 50% dos atendimentos são presenciais em Panambi, 50% são online também, dentro da abordagem psicanalítica clínica, e claro, como bem o Gilmar, o colega Gilmar falou, né, o nosso foco é a condição do paciente e não defender uma escola. Então, a gente se adapta, embora o nosso enfoque técnico seja psicanalítico, né, nem sempre a gente vai estar limitando a esse tipo de abordagem. Então, é isso. Faço parte da equipe Mente Viva e hoje vamos estar conversando sobre neurodivergências, né? Muito bem, e já passou a palavra para se apresentar a nossa convidada, Thaís, né? Se apresente, Thaís. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Cássia Thaís. Eu moro em Cidreira. Sou mãe atípica há 21 anos, mas descobri isso há 8, né? A minha filha mais velha. Tenho três filhos: Cecília, 21 anos, Christopher, 15 e Pedroca, 11 anos. Eu moro hoje em dia em Cidreira, no litoral norte, próximo a Tramandaí, entre Tramandaí e Pinhal. E sou assim uma pessoa com o punho sempre em riste, digamos assim, na luta a favor dos direitos, né, dos nossos autistas, não só os meus, de todos, Muito Gil. bem. Então, com alegria que te acolhemos, essa nossa live é uma live meio curtinha, mas a gente vai tentar ser mais objetivo possível, né? Nós falamos hoje de autismo, neurodivergências em abordagem multidisciplinar. Vamos começar então pelo primeiro termo, o conceito de autismo, né? O que que é o autismo, Danielson? Bom, primeiro é o neurodivergência, mas é o mais em destaque, né? A característica do autismo, como toda neurodivergência, é a alteração do neurodesenvolvimento, a forma com que o cérebro se desenvolve intraútero. A pessoa ela não se torna Danielson, autista, a pessoa tá ouvindo? Teu som para mim está ouvindo. falhando. Tá? Pode ser problema de da minha conexão, pode ser problema da minha conexão. Segue Vamos aí, ver. Danielson, vai mudar. Ok. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pode seguir. Então, o autismo, ele é uma divergência do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa começa a desenvolver o cérebro diferente já dentro do útero, né? Dentro do útero, então, antes mesmo de nascer. Então, a pessoa não se torna autista. Ela nasce autista. E o autismo é um espectro. O que quer dizer isso? É um fantasma? Não. É que nem uma paleta de cores, quando a gente vai pintar a casa, daí o vendedor de tinta nos traz uma paleta de cores, né, que se abre assim,
cada uma das fichinhas tem uns quantas cores, mais clara e mais escura, e daí vai mudando, né? Todo um panorama. Por quê? Porque como o ser humano é único, o desenvolvimento do autismo vai ser também único. Então não dá para dizer é, que fulano não é autista porque não tem a característica do autista que eu conheço. Ou, não, o autista de verdade é assim. Não dá para dizer, porque na verdade é todo uma paleta. Mas o principal é que hoje a gente identifica que sempre há, o que até, né, o transtorno do espectro autista, sempre há um prejuízo em que o autista vai necessitar de algum tipo de grau de suporte, de ajuda, que pode ser o grau de suporte nível 1, para pessoas assim, que são bem autônomas, mas vão precisar de ajudas específicas em algumas áreas, ou à medida que vão precisando de mais ajuda, nós temos o nível 2 e o nível 3. Não é a gravidade do autismo, mas a necessidade de suporte. Mas isso é específico do autismo, a gente vai falar de neurodivergências em geral. Muito bem, então, autismo e neurodivergência são duas coisas que estão interligadas, né? Dois conceitos que estão muito próximos. Então, a gente tem que se perguntar, por exemplo, o que que é neurodiversidade? Neurodiversidade, que é o termo que a gente dá sequência da nossa live, né? Autismo e neurodivergência, né? O que que é essa neurodiversidade? A gente pode dizer, então, que a neurodiversidade é um conceito, pelo que o Daniel trouxe para nós também, né? Que envolve, engloba várias condições neurológicas, né? E também cognitivas. É importante lembrar nesse sentido, né? Que ele é um diagnóstico, então, portanto, médico, clínico, né? Que vai identificar as dificuldades do neurodesenvolvimento cerebral da criança. Esse neurodesenvolvimento pode se manifestar de diversas formas. Por isso que o Daniel explicou o que é o espectro, né, do autismo, né? Ele pode se manifestar de diversas situações, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, assim, de neuroatípico ou neurodivergente, é a pessoa que sofre, então, desse transtorno de desenvolvimento, tá? E os termos neuroatípico ou neurodivergente, eles podem até ser sinônimos, né? Se correlacionam, né? Neurodivergente ou neuroatípico se refere, então, a cérebros, ao desenvolvimento cerebral daquela pessoa que funciona de uma maneira que não é tida como padrão, né? Isso, Existe um certo padrão de funcionamento cerebral que a gente entende que é o padrão normal das pessoas, padrão normal de desenvolvimento cerebral, né? E o cérebro dessas pessoas tem algumas deficiências ou dificuldades que não se desenvolve em algumas áreas de forma idêntica ao padrão esperado, né? Por isso que a gente fala de neuroatípico ou neurotípico, né? Que implica, então, geralmente uma limitação funcional, uma limitação de autonomia, de aprendizagem, né? Que vai afetando a pessoa como um todo. Então, já Ou ampliando o conceito, né, Danielson? a Cássia ia dar um acréscimo. Pode falar, Cássia. não, eu ia falar que nós temos as altas habilidades, né? Porque tu não só Isso. perde sim muito socialmente, Uhum. mas não é a perda cognitiva, né? Digamos assim, Sim, é um às vezes sim, às vezes não, né? é, A gente vai falar assim, é que eu porque tenho os na dois verdade casos, né, a em casa. autohabilidade ela pode estar presente ou não, né? Sim, Ela pode estar claro. presente ou não. Eu E a tive, eu autohabilidade, tenho então, os dois casos em casa. Aqui é com um. autohabilidade. E isso, eu tenho a Cecília que ela entrou, é que como tu fala, né? O TEA, ele é um leque. Ele é a Uhum, junção de 5 CIDs em um. A Cissa entrou na época como síndrome de Asperger. Eu era, uhum. nossa, extremamente a favor, porque ele era um nazista, né? Então era uma coisa complicada, assim, da gente lidar. Socialmente foi caótico, porque eu não sabia aquilo, né? Diziam que era uma transição entre a criança, não sei o quê, e até que em Santo Antônio, veja bem, um amigo muito querido hoje, o psicólogo Edmilson, ele aplicou o VISC na Cissa com 13 anos.
ela tem 21 hoje. E a Cissa apresentou outras habilidades. Então, a partir dali, a gente conseguiu não só tratar, né, mas gerar um ambiente de segurança, previsibilidade, porque a alta habilidade ela também tem uma queda gigante na sociabilização, né? A Cissa sofreu muito, então nós tivemos essa ajuda grande. Desculpa, Gil, te interrompi, mas esse assunto me fascina. Tranquilo, tranquilo, né? A gente está um Vou só pouquinho nesse. acrescentar uma coisa aqui. Vou só acrescentar assim, o grande panorama, então, assim, porque eu com cuidado, né, que eu vou estar falando isso, mas o grande panorama de neurodivergência, os três grandes tópicos da neurodivergência, né, os três grandes tópicos, o autismo, o que gera o TEA, né, autismo é o funcionamento, o TEA é a manifestação do transtorno. O outro é o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a pessoa não se, não sei, ficou com TEA depois de um tempo. Não, não existe isso, é Ah, outra coisa, né? O TEA, a pessoa nasceu com isso. E o terceiro grande, que isso é que é uma coisa assim que valeria falar só sobre um podcast só sobre isso, mas a questão de superdotação e alta habilidade, que também isolado já é uma neurodivergência, mas geralmente está ligado, a pessoa é superdotada e até superdotada e uhum, TDAH, entre sim. as três coisas, né? Mas isoladamente ela também pode ser. Então são os três, ou seja, são três maneiras com que hoje, bem evidente, com certeza existem outras, mas bem evidentes, com que o cérebro se desenvolve diferente do padrão. E quando se fala de superdotação, e quando se fala de altas habilidades, as pessoas. Que geralmente é assim, ó. Hoje em dia tem menos preconceito, mas era assim: a pessoa é autista. Entendo a sua luta, conte comigo, seu apoio. A pessoa tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendo a sua luta, conte com o meu apoio na sua luta. A Hum. pessoa é superdotada com altas habilidades. Ai, tá se achando, Ou né? se Um vira sozinha. preconceito, né? Então, na verdade, não. A superdotação, nada mais. O termo superdotação não faz a pessoa ser super. É só o formato de superestimulação hormonal, perdão, neuronal no Uhum. cérebro. É isso. Não, né? Tem pontos positivos? Pode ter, mas também tem pontos negativos. Então, são tudo divergências que se completam e muitas vezes estão juntas. É possível a pessoa ser TEA, TDAH e altas habilidades ao mesmo tempo, ou separadamente. É só TEA, só altas habilidades, só autista, ou ser autista com alta habilidade, ser autista com TEA, ser alta habilidade com TDAH, ser alta habilidade, né? Então existem essas formas, né? Mas são três coisas diferentes. Em comum, a falha no neurodesenvolvimento que fez com que o cérebro trabalhasse diferente, né? Seja hiperestimulado em algumas áreas que as outras pessoas não têm Muito bem, muito hiperestimulação. bem. E há quem entenda, né, Danielson, Thaís, que a neurodivergência seja uma deficiência, né? Então, às vezes a pessoa entende e trata até uma pessoa neurodivergente como uma pessoa deficiente. Não dá para a gente relacionar muito essas coisas que não é um padrão normal, tá? A Não é defici padrão, mas ele engloba, né? infelizmente, né, Thaís? Mas assim, Uhum. a deficiência ela está relacionada a limitações funcionais, né? Funcionais que afetam a autonomia e a vida diária das pessoas, né? Essa deficiência, quando a gente fala de deficiência, ela pode ser física, sensorial, né? Sim, Mas também intelectual ou psicossocial, né? Então, sim, com certeza. todas essas áreas podem abranger essa ideia da deficiência, mas nem toda neurodivergência pode ser considerada uma deficiência, né? Porque algumas condições podem ser classificadas dependendo do grau de impacto na funcionalidade da pessoa, né? Então, se a deficiência afeta a funcionalidade, dependendo do grau da neurodivergência, ela pode ou não ser
entendida como uma deficiência. Então, não dá para a gente levar como padrão dessa forma, né? Então, a deficiência ela está ligada a um diagnóstico, por exemplo, né? Um diagnóstico que influencia o geral da vida da pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa com TDAH, ela pode ser neurodivergente e não ter uma deficiência, né? Na sua condição física de desenvolvimento, que de uma forma que não comprometa significativamente seu desempenho nas atividades diárias. Então, ela pode ter TDAH e não ter uma deficiência, é ser apenas Sim, neurodivergente. Então, assim, ainda nessa ideia de conceito, né? Uma pessoa pode ser neurodivergente sem ser deficiente, e ao contrário também vale, né? Há casos em que uma condição de neurodivergente pode ser considerada como deficiência, né? Como, por exemplo, o autismo severo, grau severo do autismo, né? E a deficiência intelectual, né, Thaís? Dependendo do grau do autismo, a gente vai ter um grau maior de comprometimento. Sim. Sim, a Cecília teve diagnóstico de nível 1 de suporte. Na verdade, começamos, né, como eu falei para vocês, o primeiro CID, primeiro não, o primeiro é o 84, mas o 84.5, que era o Asperger. E com a testagem do VISC na época, que ainda era aplicável a ela, o diagnóstico de altas habilidades. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo dessa caminhada, até eu entender assim, que o funcionamento era outro, como pesquisa, 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 escola, a escola não entendia como uma criança tão inteligente, avançada, que ela foi avançada de ano, né, na época, como que não tinha amigos, não convivia com ninguém. E em casa era uma criança doce, uma menina tranquila, serena. Aí, né, nessas funções a gente vai pesquisando aos poucos e entendendo realmente a neurodivergência, que as pessoas olham hoje para ela, o nível dela subiu. Ela está em nível 2 de suporte. E o Pedro, com TDAH, precisa muitas vezes tanto suporte quanto ela. Então, quer dizer, o Pedro tem acesso, porque hoje em dia eu tenho comigo, não tenho um município comigo, vou ser muito franca e aberta com vocês, as terapias são inalcançáveis, caríssimas, não tenho respaldo nenhum, e então o que acontece? É tudo pago. O Pedro precisa de 8 terapias. Terapias essas que se a Cissa tivesse acesso na época, sabe? Teria um desenvolvimento diferente. Como vocês Aí, falaram, multidisciplinares, sabe? Thaís, aí você já está falando para nós da multidisciplinariedade, né? É isso que eu quero. Diversos tipos de terapia, inclusive, né? Exatamente, exatamente. O Pedro, até a fono, porque o Pedro ainda tem TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Então, o Pedro Uhum. usa abafadores fortíssimos de obras, né, para poder permanecer em um ambiente escolar um tempo mínimo. E ele é um menino extremamente inteligente e não é agitado. Ele é um TDAH, mas ele se distrai muito, ele perde Aí o foco, já aproveitando tua fala, Thaís, então, para tá? falar dessa questão da abordagem multidisciplinar que a gente colocou no Uhum, nosso tema, né? sim, Como você mesmo está colocando como testemunho do teu filho, né? Essa abordagem multidisciplinar, ela envolve diversos profissionais, né? com Aqui, certeza. aqui especificamente do autismo a gente está falando, mas vai para todos os tipos de neurodivergência, tá? Sim, sim. É o psicólogo, a psicóloga, a fonodialogia, né? Fonoaudiologia, que é o nome que se dá, Isso, né? isso. isso. Fonoaudiologia. No caso Terapia dele tem que ocupacional é muito ser, comum também. exatamente, no caso do Pedro, a fono tem que ser especializada em TEPAC, Isso, entende? Uhum. Onde em Cidreira eu vou achar? Eu tenho a Cris, aqui tem uma fono maravilhosa, sensacional, isso. sabe? Então, Alguns casos precisa de terapia ocupacional, né? não, ele Ah, precisa de tudo isso, é a psicologia, psicopedagogia, A partir da idade, fono, a partir TO, da idade escolar, a partir da idade escolar vai precisar de acompanhamento psicopedagógico, porque o psicólogo faz psicopedagógico. sim, uma coisa e o psicopedagogo faz outra coisa com totalmente certeza. diferente. E Inclusive, E o dá até pessoal para discrimina aumentar, mais ô, o problema do Danielson, dá psicólogo. até para aumentar a palavra, neuropsicopedagogia. a do Isso, Pedro é neuropsicopedagogo. especializada nisso. Isso. Por quê?
Porque as pessoas às vezes dizem, não, já vai no neuropsicopedagogo, não precisa de psicólogo, ou já vai no psicólogo, não precisa de, né, É. mas não é, são trabalhos totalmente diferentes. O psicólogo vai estar trabalhando o aspecto socioafetivo, e claro que vai afetar o intelectual também, enquanto o neuropsicopedagogo vai estar focando principalmente no desenvolvimento neurocognitivo e neurosocial. É diferente. Então vai ser assim, é uma abordagem diferente. Não é, nenhuma é mais importante que a outra, mas uma completa a outra. Sim, é que às vezes o psicopedagogo ele pode acompanhar uma criança, uma pessoa típica, né? Numa Sim, dificuldade escolar, algo assim. E o psicopedagogo, neuropsicopedagogo, é outra abordagem. Se vocês sim. tiverem oportunidade de dar uma percorrida no meu Face ou no meu Instagram, eu conto com a ajuda de uma psicopedagoga, a Carla Larronda. Ela é mobilizadora do sindicato no Litoral Norte e em Porto Alegre e não, Porto Alegre não, em Viamão. Então, ela é assim, ó, uma mão na roda, porque ela atende o Pedro desde que ela estava em formação. Ele foi o estudo de caso dela da pedagogia, da psicopedagogia. O Pedrinho era Uhum. psicorruxo. Então, ela vem com tudo. Mas a parte isso, a psicologia, TCC, sensacional. Terapia ocupacional também, aba, psicomotrista, porque muitas crianças têm como é que é, a marcha digitígrada, né? Que chama, é o pisar, Muito bem. seguir, é, Só nutricionista, para fechar isso que você está falando, Thaís, é porque a neurodivergência se manifesta de diversas formas, né? sim, Tá? E por isso que a gente entende também, por exemplo, a neurodivergência como outros tipos de transtornos, de desenvolvimento, de aprendizagem, por exemplo, dislexia, dispraxia, sim, descalculia, disgrafia, né? Sabe? São vários o próprio sintomas de retardo, né? desenvolvimento. Isso, tá? Então, Esse, entre o eles. dislexia é isso que eu estava falando, da necessidade até de, às vezes, Isso, de um fisioterapeuta especializado ou mesmo um neuropsicólogo especializado em, em dispraxia, que é muito comum, né, em questão de autismo e tal. Agora, uma questão muito importante que a gente tem que trabalhar sempre é essa conscientização social, tá? Ainda há muita desinformação sobre esse tema na sociedade, né? As pessoas tendem a enxergar a neurodivergência como algo a ser corrigido. Ah, tem que corrigir o fulano, a criança, né? E isso acaba gerando uma pressão por uma ideia de normalização, tem que normalizar, tem que padronizar, né? E aí vai gerando uma culpabilização das pessoas que sofrem com a neurodivergência, né? Então, isso é desinformação, na verdade. Crianças, às vezes, com TDAH, às vezes podem ser vistas como preguiçosas, desatentas, né? Além do autismo, né? Pessoas taxadas como loucas, desconectadas da realidade, né? Então, por isso que é imprescindível, né? Promover sempre uma educação emocional, uma conscientização, né? Tanto para as pessoas neurodivergentes, mas também para a sociedade, para que elas reconheçam cada vez mais e aceitem de forma empática melhor, né? Que precisa aprender com essa convivência necessária de uma forma positiva, né? Então, nós temos que trabalhar essa conscientização da sociedade pelo nosso exemplo também, de profissionais e também aí a presença da Thais aqui, né? Como mãe, né? Como de presença na sociedade, na nossa vizinhança, né? E incentivando essa conscientização das pessoas, né? É isso, Thaís. Como é que é para Eu você queria, essa questão? eu ia perguntar para a Cássia Thaís só existe algum. Eu sei que sim, mas assim, tu tem alguma relação com entidades de apoio ao TEA ou à neurodivergência e o que tu poderia falar sobre a tua relação, porque isso que o Jusemar estava falando agora, da importância da educação social, né? pois é. Então, Eu então acho, tu tá tendo um espaço aqui nesse podcast, tu deve ter redes sociais também que tu posta sobre isso. Mas, sim. assim, do ponto de vista organizado, a sociedade civil se organizou para tratar desse assunto?
Não, vai demorar muito para que ela se organize, né? Para alcançar essas pessoas, porque a gente não está falando só de autistas crianças, né? Nós estamos falando, Cássia, né? Eu falo de um modo geral. Até há pouco tempo surgiu uma discussão, que eu não sei se vocês estão acompanhando, sobre os concursados autistas, porque quem contrata não está sabendo lidar. Aonde eu vou botar agora? Contratei, mas eu vou botar onde, né? Mas, olha, eu, enquanto mãe, a Típica, enquanto... eu ergo essa bandeira sempre e rasgo se tiver que rasgar também, mas aqui onde eu estou, eu não tenho nada. Eu tenho o Moab, eu estou sempre em contato com o Moab, não sei se vocês conhecem, é o movimento Orgulho Autista Brasileiro. Então, aqui eu me dou muito bem com a coordenadora e outras mães. Há um centro, que eu não sei, acho que Santo Antônio também deve ter, aqui é CAI, que chama. Aqui em Santo Antônio, Thaís, nós temos o Patrulha Azul, que é um grupo Ah, sim, eu dedicado. conheço, eu estudei com a Jane, Patrulha Azul, muito forte aqui em Santo Antônio também, faz uma acolhida muito mas bonita. é não governamental, né? É Isso. independente. É, não. O CAI, ele é vinculado à prefeitura, onde as escolas encaminham as crianças, né, para um atendimento além do AEE. Então, eu não tive esse respaldo em nenhum momento. A Cissa teve, ainda psicólogo, o Pedro teve 2 semanas de psicólogo lá em 2024, final de 2024, não consegui vaga, tá na fila pelo GERCOM, tanto ele quanto a Cissa, né? Porque se tu vai pelo SUS procurar, aqui nós somos encaminhados para o TEACOLE de Imbé. Então, eles estão há mais de 300 dias na fila de espera. E o Pedro também, aqui não tem nada de atendimento. Ele tem o AEE. O que eu conto hoje com a escola, Marcílio Dias, o diretor William, toda a escola, eu não conto nenhum. Principalmente o diretor William, o educador especial Adiel Felipe e a educadora especial Cíntia Itaqui, que são quem olham o Pedro realmente, né? E os professores, claro. Mas todo o restante neuro e tudo mais que eu possa vir a falar para vocês, pago particular. Nós não temos. Ah, mas tu vê, agora tem muito autista, né? Não, meu senhor, não tem muito autista agora. Sempre teve, o que não haviam eram pesquisas. Pesquisas, não podia se fazer pesquisa, não tinha. Os autistas eram postos em porões. A gente sabe a história de Barbacena. Eu conheço, Posso pensar isso que você está dizendo, Cássia? claro, Os autistas sempre existiram, então, sempre existiram. claro, Acontece que os autistas eram colocados como esquizofrênicos. em porões, Ou exatamente. os autistas nível 1 eram chamados de os esquisitão, que ficavam do lado na submargem da sociedade, os É, esquisitões, e os nível 2, nível 3 eram confundidos com esquizofrênicos, com oligofrênicos, e eram trancafiados no sim, sistema, né, de manicomial, manicomial, manicomial. Então, o exatamente. que aconteceu é que se descobriu a diferença entre psicose e autismo, o que se descobriu a diferença entre transtorno mental puro e simples e neurodivergência, isso aconteceu, e agora eles estão começando a ser atendidos. Né? Então não é que tinha tanto ou mais do que hoje, ou igual a hoje, mas hoje os, os técnicos estão com os olhos um pouquinho mais abertos, né? Mas é E assim, apurado, então, né? É. uhum. A ciência está andando. Mas a gente traz muita coisa do passado, né? Que a gente percebe. A Cissa tem muitos traços meus, o Pedro também. Eu sou TDAH, então eu tenho assim, tudo eu tenho anotado, eu tenho que anotar tudo, exatamente tudo. Até falei para o Gil, digo, tu me dá um toquezinho que eu vou esquecer. Eu anoto e esqueço de olhar a agenda. Então são muitas coisas, né? A gente corre muito atrás para que eles tenham um ambiente seguro fora de casa. Porque Muito bem, a eu gente vou não cortar, espera. Thaís. Hum? Ter que te cortar um pouquinho, tá? Fala, meu bem. Então, nós vamos ter que fazer uma segunda parte da live. Nós vamos encerrar essa primeira parte, que a gente falou mais de conceituação, né? E vamos entrar numa segunda parte, onde a gente vai falar mais sobre a psicologia, a função da psicologia para lidar com essa situação do autismo e neurodivergência, né? E a Thaís vai trazer para nós o desafio do dia a dia de ser mãe atípica. Pode ser, Tá bom. Thaís? Aguardamos vocês lá
na segunda parte da live, tá bem? Até Até. logo. Esperamos que dê certo agora a segunda parte. Então, nesse momento agora, nosso objetivo é dar um fechamento, né? A gente falar um pouquinho sobre a função da psicologia nesse processo de acolhimento de crianças e pessoas em geral neuroatípicas, né? O quanto que nós possamos trabalhar em conjunto com essa multidisciplinariedade de profissionais, né? Quanto que isso é necessário e também a Thaís vai falar um pouquinho para nós do quanto que é essa correria de ser uma mãe atípica, dando conta do acolhimento dos filhos, né? Mas também o desafio de estar indo seguidamente na busca desses profissionais que são necessários, né? Certo? Então vamos lá. Danielson, começa para nós aí, como é que é essa relação da psicologia com a neurodivergência? Bom, para de imediato, né, é o campo básico da psicologia, porque sim, existe a neurologia, mas a neurologia usa mais os aspectos funcionais do nervo, enquanto a psicologia vai falar, justamente vai tratar a questão do aspecto funcional da alma, da mente da pessoa, que é o que realmente precisa ser cuidado. Então, assim, a função do psicólogo é dar um acompanhamento. é, a minha experiência, eu digo agora, né, que minha experiência é com adultos neurodivergentes, pessoas que muitas vezes foram ter o diagnóstico tardiamente e só agora estão recebendo atendimento. E a função da psicologia para a criança é que ela consiga através dos mecanismos do tratamento, das técnicas usadas, né? É, a pessoa não vai deixar de ser autista, a pessoa não vai deixar de ser hiperativo, a pessoa não vai deixar de ser com SD, autoridades. Mas o que a pessoa vai fazer é aprender a lidar consigo mesmo, aprender a entender, a desarmar seus gatilhos. Por exemplo, é muito comum na neurodivergência, alguns mais do que outros, mas muito comum em todos, sensibilidade sensorial ao Olha, som, à luz, ao toque, e não tem como a pessoa parar de ser, mas ela pode aprender consigo mesmo através das sessões, ela pode aprender a entender isso e minimizar os efeitos dessa hipersensibilidade, a ponto de algumas pessoas, né, com o passar do tempo, é, dão destino para essa hipersensibilidade, né? Tipo, conseguem, por exemplo, destinar para alguma coisa, para arte ou para alguma habilidade, e também tomar cuidado de exposições. Então, isso tudo é uma construção terapêutica, não é numa hora. Então, isso vale também para os adultos. Daí, os adultos passaram a vida inteira sofrendo por causa da neurodivergência e, de repente, verdade. através do autoconhecimento, acabam percebendo, dando nome para esse sofrimento e redescobrindo propósito para a sua vida. Aquela culpa, aquele sentimento de fracasso consegue ser trabalhado porque nunca houve um fracasso, houve uma diferença, nunca houve culpa, houve uma diferença, e agora ele consegue reparar isso. Então, assim, é um trabalho social, de adaptação social. O que eu ia dizer é que é muito comum, quase que 100%, que todo neurodivergente tem um certo grau de transtorno de adaptação, né? Ou seja, adaptação à sociedade, porque ele é diferente. Então tem que se adaptar aos relacionamentos, tem que se adaptar aos ambientes, tem que se adaptar ao meio externo. E é através do processo terapêutico que a pessoa vai conseguindo lidar e entender melhor o ambiente que está e entender melhor a si mesmo para poder se resolver. Então é muito importante o acompanhamento psicológico junto com os outros profissionais que já foram citados na primeira parte. Entender a si mesmo, né, como você, a frase que você disse, né, tem a ver com um pouco com a ideia de autoestima, né? Autoestima. Então, às vezes a pessoa neuroatípica, as crianças de modo especial, né,
acabam tendo uma baixa autoestima justamente por aquele fato que a gente já falava na primeira parte, da rotulação, né, que acontece na Uhum. E sociedade, o né? adulto também, e o adulto também. É, É muito comum o adulto, ele não vem para o consultório por neurodivergência, ele vem para o consultório por depressão. exato, Exatamente. E né? foi onde eu descobri a minha neurodivergência. Sim, É, exatamente. é. Uhum. Por isso que a gente Eu fui falava antes, sozinha, no final da primeira parte, da perdão. necessidade de educação emocional. Educação É. emocional e conscientização juntas, né? Então, onde que a psicologia vai incentivar essa educação emocional e conscientização, né? Trabalhando com as pessoas, com as mães atípicas, com as famílias, né? Com a sociedade, com os pacientes neuroatípicos, né? Ensinando a ouvir sem julgar, por exemplo, né? A gente tem que aprender mais a ouvir, a adaptar os nossos ambientes a essas pessoas neurodivergentes. Nós temos que nos adaptar, né? Não é ele a nós, é nós temos que nos adaptar para acolher bem essa pessoa e evitar comparações, ficar comparando uns com os outros, não tem porquê a gente ficar comparando. Cada pessoa é Não tem única. porquê e não tem nem como, porque cada ser humano é único, né? Eu falo para todos Exatamente. os meus pacientes neurodivergentes, né, adultos, eu falo assim, não é defeito, não é qualidade, é só quem tu é, e tu é único, né? A pessoa não se resume ao nome da neurodivergência dela, ela é única, ela tem seus potenciais, Exato. ela é única, e ela precisa se descobrir nisso. Mas e que a neurodivergência faz parte da vida dela, não é que ela seja isso, né? Faz parte da vida dela, que ela E pode aprender a conviver. essa promoção do autoconhecimento, ela entender o que é a neurodivergência, né? Promoção do autoconhecimento. E um problema social que é muito grave, né? Que Ela envolve isso conseguir também, chegar. um problema muito grave que tem na sociedade hoje, que é a discriminação, que a gente chama de capacitismo, né? O capacitismo nada mais é Horrível. que a discriminação contra pessoas com deficiências, né? Hoje o Pedro chegou reclamando disso da escola. Exatamente, né? Então, Porque os coleguinhas se xingam, né? De autistas. Então, para promover essa conscientização e combater o capacitismo, né, a gente tem que promover o respeito, promover a escuta, promover oportunidades iguais, reconhecer o valor de cada pessoa, né? E é nisso que a psicologia vai entrando, nesse ramo de sociabilidade também, né? Aí o psicólogo pode ajudar tanto pessoas neurodivergentes, como também familiares, colegas, a compreenderem melhor esses desafios da acolhida indiscriminatória, né? Da acolhida inclusiva, mas também para entender as potencialidades das pessoas neurodivergentes, as capacidades que elas têm. Por isso que o Daniel fala, não se resume ao problema, né? É muito mais que isso, a pessoa tem muito mais para doar para a gente, né? A gente aprende muito com a pessoa autista, inclusive, né, Thaís? Já passo para ti Nossa, agora, para te falar para nós o que que é o desafio da mãe de ter mais de um filho autista em casa e estar tá lidando com esse desafio e ter que aprender com isso também. Como é que foi para você? é, eu amo incondicionalmente, né? Mas a invisibilidade da mãe atípica, é uma coisa incrivelmente gigante no nosso país, no nosso cotidiano. Porque quem cuida de quem cuida, né? Não existe, né? Ou tu te puxa, vai embora, ou tu fica para trás. Porque as pessoas acabam tentando romantizar, sabe? Ou simplificar algumas coisas. Eles têm muitas oscilações emocionais, dificuldades de higiene e sono, sobrecarga sensorial, crises, sabe? A gente vai, enquanto mãe, alcançar esse extremo, sabe? Parece que tu nunca está fazendo o suficiente. Eu precisei realmente de terapia porque para lidar, porque tu precisa ser mãe, terapeuta, mediadora, tu precisa ser organizadora, porto seguro ao mesmo tempo, né? E eu sei que muitas mães vão se reconhecer nisso. O meu dia a dia hoje é tentar mandar o Pedro para a escola e fazer com que a minha filha organize uma rotina. Então, a Cissa, de uma menina
Ela é muito, extremamente inteligente, ela saca tudo de fundo no mar, porque é o hiperfoco dela, é o interesse, né? Dela são moreias. Ela te fala tudo que tu precisar e o que tu não quer saber sobre as moreias, inclusive, que são horríveis de feias. Mas, por exemplo, eu não consigo dormir, ficar tranquila se meu tanque do carro não estiver cheio. Porque eu penso, pô, e se eu tiver que sair correndo com eles? E se eu tiver que acudir? Aconteceu há 2 semanas atrás, de me ligarem da escola, e eu tinha falado, antes de me ligarem, eu tinha pedido para o Fabiano, eu digo, Fato, busca o Pedro hoje, que tava resolvendo alguma coisa. Daqui a pouco, a Cissa entrou em crise. Aí, enquanto a escola estava me ligando, eu não tinha visto, eu estava acudindo a Cissa, o Fabiano foi acudir o Pedro. Lembrando que o Fabiano não é o pai biológico das crianças, ele é o pai afetivo. Então, exige um esforço sobre-humano para entrar nesse mundo com eles já diagnosticados, entende? É uma função diária. A escola, por exemplo, eu conto com os orientadores muito eficazes, educadores especiais geniais, que conseguem, assim, entrar no mundo deles e permanecer, né? Porque uma criança permanecer num ambiente barulhento, onde ele é o esquisito, né? Onde ele tem um colar, onde ele tem não sei o quê, é bem complicado. O capacitismo realmente existe, ele está aí e a gente tem que sempre lutar muito por conta disso, porque eu não paro de correr, eu não paro de lutar. Você entende? E eu entendo, assim, ó, que os psicólogos estão abrindo mais, eu acho que seus corações, inclusive, a sensibilidade desses seres, porque é incomum. Eles são extremamente frágeis e sensíveis. Eles têm um apego enorme aos animais, um cuidado sobre-humano com a terra, com as plantas, com as coisas vivas, sabe? Que por muito tempo ficou escondido, porque a gente estava correndo para estudar, para fazer faculdade, para pagar aluguel, enfim, e criá-los, né? Então, assim, eu digo, semana passada eu fui, só uma parte, fui a Tramandaí, levei o Pedro juntos, fomos a gente gosta de ir numa cafeteria lá na Padoca. Então, foi uma coisa ímpar, porque ele entrou, ele conversou, ele comeu, coisa que é muito difícil, porque o Pedro e a Cissa têm TARI. Não sei se vocês conhecem, é o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Então, eu falo Uhum. assim, ó, vai ficar gravado, né? A todas as famílias, os pais, sabe? Que como eu, não têm acesso às terapias, que são fundamentais, assim, no primeiro momento, então a multidisciplinaridade é sensacional, que leva para a vida. Eu falo, não desistam, sejam o aba dos seus filhos, levem eles no mercado, levem eles até o portão, leva na escola, nem que ele vá ficar 20 minutos, meia hora. Vão te ligar? Vão, mas se tu tá aí nessa função, nessa luta, alguma coisa tu vai ter que abrir mão. E outra coisa, tem muita coisa que legalmente os pais não sabem, que é a redução de carga horária, tanto para os pais, um dos pais, né, quanto para a criança. Isso é importantíssimo. O Pedro entrava em crise porque ele tinha faltas. Então, na cabeça dele, ele faltando, ele não ficaria com os dois amigos que ele tem. E realmente ele rodaria por excesso, né? Até que eu descobri, uma orientadora me orientou a pedir uma redução de carga horária para o Pedro. Depois dali, depois que ele soube que ele tinha assim, ó, esse respaldo de, puxa, passei mal, vou ter que ir embora, vou rodar. Depois que ele soube que ele não rodaria, que ele teria essas faltas abonadas, ele foi mais descansado ano passado. E tem outra. E os pais também, é só procurar na lei e pedir, concursados principalmente. E uma coisa assim que a gente não costuma falar, que eu gostaria de abordar para encerrar, talvez, é o luto de um autista. Vocês já passaram por isso? Eu sou filha única, né? E eu perdi minha mãe em 15 de março. E ela morava aqui com a gente, né? A casa dela ficava aqui com a gente. Então, a Cici, o Pedro e o Cris, que é uma criança típica transgênero, mas eles têm, cada um deles, um modo diferente de passar pelo luto. O Pedro está eclodindo agora, de forma que a corda foi esticando, 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 ele não consegue ficar em determinados ambientes. A Cecília também. Então,
esse tipo de coisa ainda ninguém parou para dizer assim, meu filho chora, meu amor chora. Pode pensar na avó, no pai, no tio, no irmão, não importa. Mas vocês têm que pensar com carinho, têm que entender essa compreensão do luto numa pessoa neurodivergente, num autista principalmente, que é o caso, que é o meu lugar de fala, é algo gigante, gente. Gigante. Toma o ser deles e derruba. Tanto que existe o luto patológico. Eu nem sabia que isso existia. Mas o psiquiatra me explicou a semana passada. Então, a Cecília agora vai numa fase de troca de toda a medicação, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado até onde eles conseguem ir, até onde eles conseguem caminhar. Cássia, aproveitando, fala para nós como é que é isso que tu falou no comecinho lá. Como é que a mãe atípica se cuida com tanto desafio? Olha, Gil, a gente tem que contar com uma rede de apoio, sabe? Que a minha era a minha mãe. Então, hoje eu não me vejo só, entende? Eu não me vejo só, não consigo. Muitas pessoas tocaram minha mão. Minha família e minha Dinda, principalmente, que ela e as filhas estiveram comigo o tempo todo, me ajudaram assim a dizer, pô, olha para ti porque não vai dar tempo também. Não vai dar tempo. Porque a gente corre tanto, a gente procura, busca, que quando tu vê, tu também tá em uma crise, né? Também tá em depressão também, e isso é muito comum. As mães, os atípicos, como eu falei para vocês, nós somos invisíveis perante a sociedade. Vocês podem dizer que não achar um caminho, mas nós somos sim. A gente briga, a gente luta, a gente procura ajuda. Mas não Eu, existem muitos profissionais capacitados, não existe na rede pública essa, um atendente terapêutico para uma sala de aula, porque o uhum. município não paga. É muito, uma pessoa formada não vai querer ficar por preço de um estagiário, entendeu? Tu vai desvalorizar teu conhecimento? Eu não faria também. E aí Então, Tá, você, aproveitando que ela falou disso, sim, da invisibilidade da mãe neurodivergente, eu acompanho isso e eu sei, assim, eu entendo porque eu acompanho famílias neurodivergentes, né? Eu não tenho só pacientes neurodivergentes, mas eu tenho também pacientes de famílias neurodivergentes. E uma coisa que eu queria ver se é só os meus pacientes ou se hum, tu se identifica também. A invisibilidade é, inclusive, tipo assim, é, a impressão que me dá como profissional da área, né, é que a mãe em específico é um é o suporte, né? Muitas vezes o pai que deveria estar junto e aqui eu não quero invadir alguma coisa emocionalmente delicada, o pessoal demais, mas assim os pais, eu vejo muita negligência paterna. É raro, até às vezes o pai às vezes chega a atrapalhar o tratamento. sem Não dúvida. precisa, não Hum. precisa. Ah, tá, escolhe se quer psiquiatra, neuropsicopedagogo ou psicólogo. Escolhe um, Não, eu porque não eu não tive tenho nem essa dinheiro para bancar opção. os três. Eu não tive Sabe? nem essa opção. A minha opção foi sair de casa com eles três, Pois é, sabe? essa impressão que eu tenho, Foi sabe? isso. Eu peguei uma mala, eu peguei o pouco que eu tinha, peguei meus três filhos, chamei um táxi e fui embora. Porque nessa ocasião, isso foi um sábado, na sexta-feira, a Cecília começou a se machucar na escola. A Cecília teve muita alteração. E o mesmo educador especial da época, hoje ele cuida do Pedro. O Pedro é aluno dele. Então ele me chamou e eu disse, eu não posso. Falei para minha mãe, eu disse, mãe, vai lá para mim, porque eu não posso deixar o Cris e o Pedrinho sozinhos. E ela foi, ela me ligou. No outro dia eu liguei para ela e disse, tô indo para aí, não tem condições. Não, mas a gente tem que cuidar da Cis. Eu digo, assim eu vou conseguir cuidar da Cis. E as interações são muito difíceis, sabe? O pai biológico deles realmente, assim, é uma pessoa muito difícil, muito. Então, a gente tem aquele contato necessário, né? Eu nunca tô ali, só que eu não Então, tenho. então,
Então eu não estou atendendo as sessões, então eu estou sempre atendendo Nunca, a não, reunião. não, 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 não. Tanto é que existem uns dois podcasts já que eu conheço que chama-se O Pai que Fica. O paizinho, vírgula, não sei o que. É, exatamente. Porque o pai que ficou foi o pai afetivo, o pai amoroso, o pai cuidadoso, que é o que eles têm hoje, há 8 anos, sabe? Então, assim, ó, há essa. E outra coisa, né? A mãe atípica também tem aquela, diz, puxa vida, aquela criança tá chorando pra caramba, se jogando no chão, que saco, essa mulher não faz nada. Cara, tu vai fazer o quê? Ah, mas Não, eu e, dou e o refrigerante para as sentimento, minhas plantas. Por que que tu dá e para o os teus filhos? Eu sentimento digo, as minhas plantas também. não se jogam no chão. O sentimento de culpa também, de se achar, Muito. talvez, não sei se contigo acontece, mas o sentimento assim, de incompetência e de sentimento de julgamento dos outros, que os outros vão achar que está maltratando o filho, porque a gritaria dentro de casa, vão achar que está maltratando o filho, mas que mãe Já horrível é tive. essa, Já né? E na tive verdade também. não. Eu tive todas essas que Quando hoje em sai, dia né? acontecem. Quando você sai, Thaís, com os filhos em espaços públicos, como as pessoas te olham, te veem, como analisam o comportamento dos filhos, né? Essas coisas Ah, pesam muito, né? muito, muito, porque a gente vê que os desafios são reais, né? A saúde mental da família, ela fica precarizada, sim. Todos ficam, porque o teu filho é visto de uma forma diferente, porque ele come diferente, porque ele fala diferente, ou porque ele não fala, ou porque ele grita, ou porque ele não grita, por tudo. No momento que tu saiu à rua, eles são estigmatizados e nós também, né? Nós Uhum. também somos. E eu tô, hoje em dia, olha, abanando meu bracinho, tá de boa. Mas eu sinto que eles têm que aprender a se defender também, sabe? Porque eu não vou estar aqui sempre. Essa é a máxima que eu sempre digo. Mas enquanto a gente tenta ensinar, a sociedade anda a passos lentos, sabe? Porque o nosso esgotamento, assim, a gente pode amar profundamente nossos filhos e ainda assim tá cansada, gente. Muito bem. Bom, gente, assim, ó, então passando para o nosso último bloco, tá? Vou falar rapidamente um pouquinho sobre a última fala da psicologia, acolhendo as pessoas neuroatípicas desse formato multidisciplinar, né? A gente sabe, por exemplo, que é muito comum, muito falado hoje em dia na psicologia, a aplicação de ABA, por exemplo, né? Sim, O sim. E ABA, TCC, né? né? Que é para promover o desenvolvimento cognitivo, mas Sim. também a questão afetiva, biológica, social, né? Em geral, a ideia da psicologia, nas abordagens que ela traz, é promover que os ambientes educacionais, que a sociedade ajudem a promover a autonomia e a autoestima e o bem-estar das crianças neuroatípicas, né? Então, o foco não é corrigir o modo de pensar dessas pessoas, mas fortalecer a autonomia, Exatamente. fortalecer a acolhida inclusiva, respeitando o ritmo e a singularidade de cada pessoa, né? Então, é importante considerar também, né, que o autismo, por exemplo, o TDAH, um diagnóstico de neurodivergência, né, ele pode se tornar um divisor de águas na vida dessas pessoas, né? Por isso temos que trabalhar para não rotular, né? Mas trazer compreensão, direcionamento, ajudar a identificar os recursos, os tratamentos, os acompanhamentos, os profissionais adequados, para que a pessoa tenha uma vida o mais saudável possível, o mais equilibrada possível e o mais inclusiva possível na sociedade, né? Então, passo para ti, Danielson, para te dar o teu fechamento aí nessa questão da Lembrando psicologia. assim, lembrando assim do ponto, a gente estava falando e fala bastante de crianças e falou também de mães, mas a neurodivergência ela é bem democrática, ela não atinge só as crianças que foram autistas ou hiperativas ou com altas habilidades de superdotação na infância vão crescer como adultos autistas, como adultos hiperativos, como adultos com superdotação, e aí são homens, são mulheres, daí tem pessoas de todas as classes sociais, de todos os estilos. E essas pessoas precisam se dar o direito, e a família, me chamou a atenção quando a classe falou de rede,
de apoio, realmente é a rede de apoio, mas ela citou assim, principalmente a mãe, ela citou pontos de apoio que Mas são foi só, importantes. porque o resto da Aham, minha pois é, só foi família, ponto, infelizmente, né? O ponto de apoio é melhor do que nada, né? Com ah, certeza, ter claro, pontos de sem apoio. dúvida. Foi o Mas melhor que eu assim, podia ter. sim, e com certeza, né? Que coisa boa que tu teve esses pontos de apoio. Mas eu gostaria de conclamar a sociedade a entender a necessidade de rede de apoio, que é muito mais do que ponto, né? O psicólogo, a psicóloga são pontos de apoio. O grupo, eu não sei como é que funciona o Teacoli, porque eu já ouvi falar, até eu pretendo entrar em contato com o Teacoli da cidade de Juí em breve, Uhum. mas, assim, vamos supor, o te acolhe é outro ponto de apoio. O teu familiar é outro ponto de apoio. Às vezes, o grupo de fé em que tu está inserido pode ser, ou não, né? Dependendo, pode ser um ponto de apoio. Mas rede é quando esses pontos se unem. Se unem, claro. Rede, Uhum. e é isso que eu gostaria de dizer, assim. Creio que o psicólogo, a psicóloga, o psicólogo seja um ambiente em que possa unir esses pontos, transformando esse ponto em rede. Porque através do psicólogo, o psicólogo vai entrar em contato e vai dizer, tá, mas quem é teu familiar? Vamos trazer teu familiar para conversar. Qual é o grupo? Me pode passar o telefone de algum grupo assim? Então, nesse sentido, primeiro, se deu direito de ser acolhido, não importa a idade, criança, adolescente, adulto, idoso, se deu o direito de ser acolhido, de encontrar um espaço de escuta. E através desse espaço de escuta pode te ajudar, inclusive, a organizar uma rede de apoio. Essa é uma proposta da psicologia, né? Não trabalhar sozinho. Isso aí. Sim. Thaís, então, para fechamento, eu pedi para te dar esse fechamento com uma palavra muito importante, né? Qual é o apelo que você faria enquanto mãe atípica para as mães e para a sociedade? Para as mães que insistam, insistam, leve seu filho no mercado, leva o seu filho na rua, leva para passear. Livros, importantíssima leitura, a escrita ativa o cérebro de uma maneira, assim, tu tá usando vários sentidos enquanto tu tá escrevendo, a tua visão, a tua audição tá escrevendo e lendo. Tu leia para o teu filho. Leia para o teu filho, ensina ele que ele tem realmente que existe o transtorno, que existe um tratamento para as comorbidades, né? Mas que isso não é uma falha de caráter, isso não é, como é que eu vou te falar? Isso não é o fim do mundo, sabe? Porque o diagnóstico ele é libertador. Para os Uhum. pais que não aceitam, ainda existe muitos pais, muitas mães que dizem não, 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 isso aí, esse menino, não, não, ele é assim mesmo. Meu Não, não filho é. não. Meu Meu filho filho não. não, não, meu filho não. Gente, pesquisas, a ciência está falando que eles existem, sempre existiram e sempre existirão. Como o Danielson falou, adultos, o que está se discutindo agora? Os concursados, os adultos concursados, que passaram em concursos bancários, Uhum. sabe? Então, assim, é isso que eu digo. Não dá para desistir, a gente tem que sempre. Não a favor da boiada, sabe? A gente tem que lutar, eles têm direitos, são capazes. A minha filha é criadora de personagem, mas não consegue tomar banho. E aí? Entendeu? Eles têm pontos maravilhosos. Então, assim, levem isso para a vida de vocês e tragam seus filhos para dentro da sociedade. Não escondam os seus filhos. Não escondam. A gente está aqui para protegê-los, mas eles vão aprendendo nos observando, sempre. E quanto à psicologia, Gil e Daniel, eu queria dizer que eu sou muito grata, sabe, a todos os psicólogos que eu tenho contato nessa minha vida, porque equilibrar uma criança em crise sensorial e conseguir diagnosticar, dizer assim, ó, olha, calma, que aquele lugarzinho ali, ó, ali tem uma porta. Se tu abrir aquela porta, tu consegue ir para um lugar bem clarinho ou bem escurinho, sabe? Então, isso, eu deixo minha gratidão, meu agradecimento pelo convite de vocês, estou sempre à disposição. Se quiserem conversar no ar, se quiserem mais detalhes, laudos, tenho milhões deles, a gente vai se falando, tá certo? E que eu seja um desses pontos
para formar essa rede. Contem comigo sempre que precisarem. Que alegria, então, com esta bela fala da nossa convidada Cássia Thaís, no Manhã Típica, nós estamos indo para o fechamento da nossa live de hoje, né? A bela participação do colega Danielson também, deixando esse apelo, então, que a mãe, a Cássia Thaís, deixou para nós, né? Da necessidade de acolhida também, né? Tanto da sociedade, das entidades sociais, como tem lá em Cidreira, como tem em Santo Antônio, Patrulha Azul, os órgãos governamentais, que abram as portas e, sobretudo, o coração para acolher as crianças e as pessoas neuroatípicas. Esta foi a live, então, da equipe Mente Viva. Busque conhecer a equipe Mente Viva, siga a nossa equipe na rede social, no Instagram, lá no YouTube, canal do YouTube tem equipe Mente Viva também, no Facebook. Contamos com o seu apoio, com a sua presença. Aqui no canal, né? Siga esse canal, né? Porque esse vídeo vai estar no nosso YouTube também. Então siga o nosso canal para mais informações. E é isso aí. Então, com essa alegria, encerramos. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo Obrigado, convite. obrigado por ser prazer, obrigado, Gissemar, pela oportunidade. Imagina.